Eu sou o guia Igor Braga, né, e hoje nós estamos em mais uma aula de campo em parceria com o Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura de Santana do Acaraú e a Escola Profissionalizante Francisco das Chagas Vasconcelos. Eu queria agradecer a todos vocês, né, que estão, né, participando deste momento histórico, né, conhecendo este nosso patrimônio cultural, que é a pedra aqui do letreiro. Santana não surgiu por acaso, ela é fruta de um sonho, o sonho de Frei Cristóvão Severin de Faria, que começa no dia 13 de maio de 1626, quando ele sai da atual cidade de São Luís, no Maranhão, com o destino de conhecer a vila do Ceará. Ele tinha um amigo que era o segundo capitão-mor do Ceará, cujo nome é Martim Soares Moreno. Então ele recebe um convite de Martim Soares Moreno e decide empreender viagem, que não poderia ser feita pelo litoral, em virtude das grandes dificuldades que iria encontrar sempre que um rio encontrasse com o oceano. Ele então decidiu fazer a viagem por terra, na companhia de 4 padres e 25 homens armados. Ao chegar na Serra da Ibiapaba, sofreu o ataque dos índios tapuias. Eram 90 tapuias e os tapuias são índios ou indígenas que não falam a língua tupi. O Brasil era dividido até então em 2 dialetos, os tupanos e o dos guaranis. Não vamos entrar em pormenores, porque isso estará em uma outra obra que faremos no futuro próximo. Depois de se libertar do ataque dos indígenas, ele encontrou um índio que havia se desgarrado da expedição de Pero Coelho de Souza e de Martim Soares Moreno, que saíram do Rio Grande do Norte com destino a conhecer o Maranhão. Como eu já falei, o Ceará era uma vila que pertencia ao Maranhão. Esse índio, desde 1604, morava por aqui, então ele conhecia muito bem a região. Ele, junto com a comitiva, desce até chegar às margens do riacho que hoje conhecemos como o Rio Acaraú, e mostrou esse lugar que nos encontramos agora. Subiram ao máximo do serrote e lá de cima ele mostrou onde fica a vila de Camucim, de Jericoacoara e o Fortim de Amparo, que era o destino final do Frei. O Frei encontrou uma laje, que inclusive há uma suposta localização dessa laje, que ficava no jorro de água, que hoje é considerado o olho d'água da Gamileira, e lá ele encontrou uma laje, que era uma enorme pedra que lhe serviu de mesa. Tirou todas as imagens que trazia consigo e apenas uma estava intacta, a imagem de Senhora Santana. Com a imagem sobre a laje, ele começa a escrever e redigir um manuscrito. Nesse manuscrito, ele começa com franceses, holandeses, portugueses, a quem devo me dirigir na solidão deste lugar. E aí vai disserrando, narrando e contando uma história. E essa história, esse manuscrito, estará no 2º volume dessa obra, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. E ele então faz algumas promessas. E uma das promessas é que à margem direita do rio deveria ser erguida uma capela em honra à Senhora Santana, pela gratidão, inclusive, deles terem conseguido sobreviver do ataque dos tapuias e, ao mesmo tempo, por ser a imagem que permaneceu intacta. No entanto, o índio que havia guiado, ele então disse: olha, bem próximo daqui há uma mina de prata. Nessa mina de prata encerra um tesouro. Deu a localização da mina, incluindo a distância de 20 léguas, e que de lá era possível ver as areias da praia. Ele disse então que essa mina era uma grande pedra preta, e dentro dessa pedra haveria uma mina de prata, que inclusive essa mina, o pó da mina, seria utilizado no futuro para a construção da grande obra. O Frei então escreve já no final do manuscrito, informando que aquele manuscrito conduziria a humanidade a 2 grandes tesouros, o material e o espiritual. O material, as grandes riquezas que a terra produziria, e o espiritual, os grandes gozos nas mansões celestes. Essas palavras precisam ser corretamente interpretadas. Ao concluir o manuscrito, ele enrolou, colocou dentro de uma cabaça e untou com resina, e prosseguiu viagem conforme a orientação do índio potiguar. No dia 22 de junho de 1626,
ele chega lá no Fortinho de Amparo. Na manhã seguinte, seu primeiro ato é batizar uma índia, que na pia batismal recebe o nome de Messejana, filha de Diogo Pinheiro Camarão, neta de Jacaúna, sobrinha de Dom Felipe Camarão. Messejana recebeu o nome em homenagem à aldeia de seu nascimento. O frei faz o batismo da Índia, que tem como padrinhos Martins Soares Moreno e Senhora Santana. Alguns anos depois, Martins Soares precisou retornar a Portugal. Antes de viajar, ele entrega nas mãos do índio Camarão a cabaça untada com resina. Passados 22 anos, Camarão, no leito de morte, chama a filha Messejana para junto de si. Já agonizando, pede para que ela pegue uma cabacinha untada com resina. E pede para que ela seja a guardiã fiel daquela relíquia, daquele tesouro. E que ela deveria entregar somente nas mãos do homem que lhe inspirasse confiança, porque o que ali estava escrito precisava no futuro ser cumprido. Com a morte de Camarão, o avô Jacaúna leva a neta para morar na Serra do Cabugi, no Rio Grande do Norte. A Serra do Cabugi é um vulcão, é considerado um dos maiores vulcões que já foi ativo no Brasil. E lá ela viveu e esperou como mandou Camarão, até que fosse nomeado ouvidor desta capitania. O ano é 1723, 23 de agosto de 1723, toma posse o primeiro ouvidor geral da capitania do Ceará, José Mendes Machado. O seu mandato foi tumultuado e o seu sucessor, Matias, também não o sucedeu por muito tempo. Em 1729, é nomeado o terceiro ouvidor da capitania do Ceará, Antônio Loureiro de Medeiros. Ele estava às margens de uma lagoa quando de repente surge do mato um vulto. Ele então se assusta e pergunta: "É encantado este lugar?" E de repente sai uma velha senhora de dentro da mata. Ela então chega para ele e ali é travado um diálogo de quase 30 minutos, onde ela conta a história de tempos passados até chegar no ato fulminante da sua missão e o cumprimento fiel. "Espera, já há muito te procurava quando te encontrei neste lugar que te pareceu encantado. Retira de dentro das mamas que eram sustentadas por imbiras a cabaça, untada com resina e que ela guardava há 81 anos. Já há muito te procurava quando te encontrei neste lugar que te pareceu encantado. Toma, pois, ó ouvidor, esse documento que encerra talvez um tesouro. Se digno da confiança que me inspiras, cumpre o que nele está escrito." O ouvidor, de posse da cabaça, antes de levantar o rosto, a velha índia já havia desaparecido para sempre, ligeira como a corça e a mata, fechando-lhe as costas. Ela estava com 103 anos de idade. O ouvidor, de posse do manuscrito, abre e tem acesso às informações contidas, e desperta nele um interesse muito forte e profundo. Ele quer, a todo custo, encontrar a mina de prata. Ele então esconde o manuscrito, não divide com ninguém e decide empreender viagem de Aquiraz, que foi a primeira capital do Ceará, município oficialmente criado em 1699, e vem com destino à nossa região. Ele quer a todo custo comprar as terras onde havia a mina de prata. Depois disso, ele sofre forte perseguição por parte das autoridades maiores. É demitido do cargo e é ordenada a sua prisão. Ele foge e se esconde em uma fazenda chamada Tucunduba, cujo proprietário é Manuel Ferreira Fonteles, considerado o Adão do Vale do Acaraú. Após forte perseguição, ele finalmente é encontrado e preso. Sobre sua roupa estava escondido o manuscrito, já fora da cabaça. O manuscrito, então, é entregue nas mãos de um padre pernambucano chamado Antônio dos Santos da Silveira, que já havia sido nomeado pela igreja para a cura da região. Ele, então, pega o manuscrito, mas ele já sabe que aquele manuscrito já tinha trazido muito constrangimento, muita desavença, muita briga, muito egoísmo e tudo o que não prestava. Ele decide fazer uma fogueira 3 vezes e tenta queimar o manuscrito. Somente na 4ª vez é que ele recua mais uma vez e decide ler o seu conteúdo. Ao ler o conteúdo, ele descobre a promessa e então decide cumpri-la. Com a ajuda de Manuel Ferreira Fonteles, de Antônio Coelho de Albuquerque e de outros nomes,
começa a construção da capela, inclusive com os nativos que aqui habitavam. Essa construção começa no dia 9 de novembro de 1738. É concluída em 31 de julho de 1739. No dia 10 de agosto é feita a bênção da capela e no dia 11 celebrada a primeira missa, onde é servido um grande almoço, onde quem preparou o almoço foi Maria Pereira Brandão, a mulher de Manuel Ferreira Fonteles. Ali surge o vilarejo que recebe o nome de Olho d'Água das Almas e de Senhora Santana. A fazenda Curral Velho é onde hoje tem o sobrado Padre Araquém. É a propriedade do Padre Antônio dos Santos da Silveira, que comprou animais e outros pertences e acabaram ficando como patrimônio da igreja. Depois de Curral Velho, nosso município se chama Santana do Acaracu, terminologia utilizada até 1879, cuja tradução, segundo o livro Iracema, de José de Alencar, quer dizer ninho de garça. De Santana do Acaracu passa a se chamar Licânia. De Licânia, cuja tradução quer dizer Oiticica. E finalmente, de 1951 aos dias atuais, Santana do Acaraú. Santana já teve 3.500 quilômetros quadrados de extensão territorial até o ano de 1897, por ocasião do desmembramento do município de Massapê. Em 1951 é desmembrado a Tucunduba, que passa a se chamar Panacuí, junto com São Manuel do Marco, e forma o novo município do Marco. Em 1958, Morrinhos ganha a sua emancipação política. Em 1963, os distritos de Parapuí e Mutambeiras também ganham emancipação, mas em 1964 retornam a ser distritos, em virtude da instalação do segundo golpe militar do Brasil, porque o primeiro foi em 1899, quando o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca decidiu tirar o Império do poder. Santana do Acaraú já teve 3.500 km² de extensão territorial. É mãe de Morrinhos, Massapê, Marco. É avó de Senador Sá. E aqui é considerado o berço da inteligência do povo cearense e brasileiro. A partir dessa obra, aqui vocês percebem que nós temos a Serra do Mucuripe, cuja tradução na língua tupi quer dizer Vale dos Mocós. Mocó é um roedor silvestre que pertence também à família dos preás. E tem ainda o preá do reino, que é conhecido também como o porquinho da Índia. E a nossa história, ela passa pela história do Ceará. A história do Ceará não pode ser contada sem a história de Santana e nem a história do Brasil. Uma das versões do descobrimento do Brasil passa por Santana do Acaraú, passa pelo Ceará e tem conexão direta com a Toca das Tartarugas. Toca das Tartarugas é a tradução do nome Jericoacoara. Toca é refúgio, é esconderijo, é fortaleza, é buraco. Tartaruga, animal de vida longa. O tartarugo Jonathan acabou de completar, agora no mês de junho, 192 anos. Ele mora na ilha de Santa Helena, na Austrália. Portanto, refúgio para a vida longa. Ao lado da Jericoacoara tem a praia do Roedor Preá. O preá sai de onde ele está, entra na Toca de Vida Longa para sair no Vale dos Mocós. Esta é a conexão que nós vamos precisar fazer. Entre as inúmeras histórias, inclusive as lendas contadas pelo Primo Braga, há uma de que existe uma corrente de ouro que une esse serrote, que é o serrote, atualmente Serrote das Rolas, mas já foi Serrote do Olho d'Água, né? Já foi Serrote Santana, e aí nós temos inúmeras outras histórias para contar. Santana é considerado o berço da inteligência porque, se vocês observarem, o primeiro padre de Santana não é Miguel Francisco da Frota. Ele foi o primeiro vigário encomendado de Santana quando a paróquia foi criada em agosto de 1848. Mas teve um casal que eles tiveram alguns filhos e dentre esses filhos surge o primeiro padre de Santana. Então o primeiro padre de Santana nasceu em 1700 e bolinha. E nós temos o Adão do Vale do Acaraú. Ele veio de Portugal e passou por Olinda. Em Olinda ele deixou uma promessa de casar com a filha do seu conterrâneo, que era Francisco Ferreira Brandão,
e a moça era Maria Pereira Brandão. E em 1725 ele traz a Maria para poder se casar com o Manuel. Na verdade aqui chegaram 3 Manuéis. O primeiro Manuel foi o Manuel de Góes Monteiro, que chegou na fazenda Vaca Seca, ele casou com a Mariinha Araújo Vasconcelos. O segundo Manuel foi o Manuel Ferreira Fonteles, em 1715, e o terceiro Manuel foi o Manuel de Vaz Carrasco, que veio da Ipojuca em 1734 na fazenda Santa Cruz, que hoje é a sede do município de Bela Cruz. Histórias são muitas, mas aqui nós estamos nesse lugar que nos parece também encantado. Segundo Braga, aqui é um lugar de mistério, é um lugar santo, porque aqui poderia existir um momento de devoção, mas afinal de contas, o que é essa tatuagem na pedra? No ano de 2001 nós lançamos um jornal, que era o jornal Correio Santanense, e um dos maiores artistas plásticos, ou o maior, do Ceará, inclusive com exposição na Europa, decidiu fazer a nossa logomarca do jornal inspirado nessa tatuagem na rocha. Aparentemente parecem ser simples desenhos, pinturas. Que tinta é essa que perdura durante alguns milhares de anos? Já veio professores da UVA aqui que não conseguiram dar uma data específica há quanto tempo essas imagens estão aqui. Mas a gente pode observar que nós temos alguns montes. São vários montes e se contarmos quantos montes tem, nós chegaremos a um número. Nós temos ali também 4 setas para cima, temos essas mãozinhas pequenas que são mãozinhas de crianças, mãozinhas infantis. Se a gente pesquisar em outras inscrições rupestres existentes no Brasil, nós vamos perceber que há muita coisa em comum entre o que está aqui e o que está tatuado em outras rochas espalhadas pelo Brasil. Isso significa que esses povos tinham algo em comum, mas a forma que eles tinham de se comunicar era através dessas imagens, desses desenhos, dessas figuras. Mas essas imagens, desenhos e figuras também é uma forma de comunicação, é uma forma de linguagem. E eles decidiram tatuar na rocha uma mensagem, talvez, um calendário, uma profecia. Isso só poderá ser traduzido por especialistas. Assim como a Grande Pirâmide do Egito também é um grande livro e calendário de pedra. Nós iremos escrever 3 volumes dessa obra. Aqui nós falamos de personagens, falamos do clero, falamos da cultura, da história, dos aspectos sociais, políticos e religiosos. No segundo volume nós vamos abordar a origem de Santana, inclusive essa que eu acabei de narrar. No terceiro volume nós vamos tirar as cortinas e cada página é uma cortina que se abre trazendo grandes e importantes revelações sobre o nosso passado longínquo e o nosso presente e até uma projeção de futuro. E eu gostaria de informar que um desses livros será doado à biblioteca da escola de vocês. Vou doar para todas as escolas estaduais, inclusive a sua vai receber um, na hora que você quiser ir lá em casa, a gente combina de eu ir lá para poder levar a doação. É importante que vocês leiam. Algumas pessoas me questionam por que Santana parou no tempo, por que Santana é tão atrasada, cheio de gente inteligente. O primeiro deputado-geral do Brasil foi um santanense. A primeira cirurgia de transplante de rins no Ceará foi um santanense. O primeiro PhD do Ceará foi um santanense. A empresária Yolanda Queiroz nasceu no Parapuí de Santana. O monstro da literatura cearense nasceu no Parapuí de Santana. O poderoso José Mariano de Albuquerque Cavalcante, presidente de 3 províncias no Ceará, primeiro deputado-geral, nasceu no Pau Caído de Santana do Acaraú. E por que Santana parou no tempo? Isso será revelado no terceiro volume, e aí nós vamos dar algumas explicações que se fazem necessárias. Para finalizar,